4 maneiras comprovadas de fortalecer seu cérebro e reverter o envelhecimento mental. Quando comecei minha carreira como médico, acreditava que o envelhecimento cerebral era inevitável. Achava que com o passar dos anos, a concentração, a memória e a velocidade de raciocínio simplesmente declinavam, sem exceção. Mas isso está completamente errado. A ciência emergente da neuroplasticidade nos conta uma história muito diferente. Seu cérebro não é um órgão estático. Na verdade, é um sistema dinâmico que está constantemente se remodelando com base nos sinais que você fornece a ele. E a maneira mais rápida de fortalecer seu cérebro é mudar esses sinais a seu favor. Neste vídeo, quero apresentar as formas mais rápidas e baseadas em evidências para fortalecer o seu cérebro. 1. Melhoria da memória com um multivitamínico. Vamos começar com a alavanca mais fácil que você pode acionar, algo que pode ser iniciado hoje, sem muito esforço ou compromisso de tempo. E os dados sobre este tema me surpreenderam bastante. Houve um grande ensaio clínico randomizado, o Cosmos Web Trial, que incluiu mais de 3.500 pessoas seato-alriamente designadas para tomar um multivitamínico diário ou um comprimido de placebo por 3 anos. O grupo que tomou o multivitamínico diário teve um desempenho consistentemente melhor nos testes de memória, especialmente nos que envolviam recordação imediata. O achado mais interessante foi quando os pesquisadores compararam as pontuações com o que normalmente observamos no declínio relacionado à idade. O grupo do multivitamínico apresentou o equivalente a 3 anos de função de memória preservada. O multivitamínico usado no estudo foi o Centrum Silver. Sobre possíveis conflitos de interesse, a empresa fabricante forneceu apoio ao estudo por meio de uma bolsa e doou os comprimidos, mas não participou do design, da análise dos dados, da interpretação dos resultados. O estudo foi conduzido por pesquisadores independentes do Hospital Brigham and Women's e da Universidade Columbia. Minha conclusão: hoje estou muito mais favorável à ideia de tomar um multivitamínico de boa qualidade para a saúde cerebral. Isso contrasta muito com minha opinião anterior. Antes desse estudo, eu era bastante neutro sobre multivitamínicos. Achava que, para a maioria eles simplesmente resultavam em urina cara. Mas PessoaSssist estudo mudou minha perspectiva. Fechar pequenas lacunas nutricionais importa muito mais do que muitos de nós pensávamos, especialmente à medida que envelhecemos. 2. Repare e isole o cérebro com colina. A próxima ferramenta para melhorar sua função cognitiva é adicionar mais colina à sua dieta. A colina é uma das formas mais rápidas de apoiar o foco, a memória e a velocidade com que seu cérebro processa informações. E a maioria das pessoas não consome o suficiente. A colina é um nutriente essencial e o cérebro a utiliza de 2 formas principais. Primeira, ela ajuda o cérebro a produzir acetilcolina, o neurotransmissor responsável pela atenção e pelo aprendizado. Quando você tenta se concentrar, seus neurônios dependem da acetilcolina para se comunicar. Quanto mais seus neurônios se comunicam, melhor fica sua memória. Segunda, a colina ajuda o cérebro a construir e reparar a camada externa de cada célula cerebral. Essa membrana funciona como o isolamento de um fio elétrico. Quando o isolamento está forte, os sinais se movem com rapidez e clareza. Quando ele se deteriora, os sinais ficam mais lentos e a formação de novas memórias é comprometida. A boa notícia é que obter colina suficiente é muito simples. A maneira mais fácil é através dos ovos. Para a maioria das pessoas, 1 a 2 ovos por dia é tudo o que você precisa. Se você não come ovos, pode obter colina de peixes como salmão, atum ou bacalhau, de carnes como carne bovina ou frango, ou de soja. Alguns suplementos de colina existem no mercado, mas raramente os recomendo, pois a maioria das pessoas pode obtê-la diretamente dos alimentos. Os dados confirmam isso. Um ensaio clínico randomizado com adultos japoneses descobriu que consumir 300 mg de colina da gema do ovo por dia durante 12 semanas, equivalente a cerca de 2 ovos grandes por dia,
melhorou significativamente as pontuações de memória verbal em comparação ao placebo. Há também dados de longo prazo muito sólidos. Um grande estudo finlandês, com cerca de 2.500 homens ao longo de 22 anos, constatou que aqueles no quartil mais alto de ingestão de fosfatidilcolina tinham um risco 28% menor de demência em comparação ao quartil mais baixo. Esses homens também se saíram melhor em testes de memória e fluência verbal, medindo o funcionamento dos lobos frontais e temporais, regiões do cérebro responsáveis por organizar informações, falar com clareza, lembrar eventos e tomar decisões executivas. 3. O poder dos mirtilos. Para o cérebro. A próxima ferramenta é outra mudança alimentar simples que traz grandes benefícios, não apenas para a memória e a função cognitiva, mas para a saúde em geral, adicionar mais mirtilos à sua rotina. Se você passa algum tempo no espaço de longevidade, notará que os mirtilos aparecem com frequência. Há uma razão para isso. Os mirtilos são um dos alimentos mais estudados para a saúde cerebral, e os resultados são surpreendentemente consistentes em diferentes faixas etárias. Os mirtilos funcionam porque são ricos em antocianinas, os pigmentos azul escuro e roxo da fruta, compostos que o cérebro adora. As antocianinas aumentam a produção de óxido nítrico, que relaxa os vasos sanguíneos. Quando seus vasos sanguíneos relaxam, o cérebro recebe mais oxigênio e nutrientes, o que por si só melhora a flexibilidade e a capacidade de resposta do seu cérebro em diversas situações. A parte que surpreende a maioria das pessoas é o quanto de mirtilos você realmente precisa. Cerca de uma xícara por dia é suficiente para obter a maioria dos benefícios. E não precisa ser mirtilo fresco, pode ser congelado ou até pó de mirtilo. Um ensaio clínico duplo cego randomizado que distribuiu 26 gramas de pó de mirtilo selvagem, liofilizado por 12 semanas em adultos mais velhos, mostrou que o grupo que recebeu o pó de mirtilo apresentou melhor recordação imediata e maior precisão em testes de alternância de tarefas. E essas mudanças aconteceram em apenas 12 semanas. Uma revisão sistemática e meta-análise de 9 ensaios randomizados com mais de 500 participantes concluiu que o consumo de mirtilos melhorou significativamente a memória em pessoas que já apresentavam comprometimento cognitivo leve. Ou seja, é bom tanto para a prevenção quanto para o tratamento quando já existem sinais de déficit cognitivo. 4. O exercício aeróbico. A intervenção mais poderosa. Agora vamos falar sobre algo que exige mais esforço do que tomar um multivitamínico ou comer uma xícara de mirtilos por dia, mas que tem um impacto muito maior no seu cérebro do que qualquer outra coisa nesta lista. Na verdade, eu diria que essa é provavelmente a intervenção anti-envelhecimento mais potente que você pode realizar, um tipo específico de exercício aeróbico. Um estudo histórico sobre saúde cerebral e memória, publicado nos Anais da Academia Nacional de Ciências em 2011, designou aleatoriamente adultos mais velhos para praticar exercícios aeróbicos regulares ou exercícios de alongamento e tonificação por um ano. O grupo de exercício aeróbico simplesmente caminhava na esteira por 40 a 45 minutos, 3 vezes por semana, com uma frequência cardíaca entre 60% e 75% da frequência cardíaca máxima. Os resultados foram notáveis. Após apenas um ano de exercício aeróbico consistente, as imagens cerebrais do grupo de exercícios mostraram um aumento de 2% no tamanho do hipocampo. O hipocampo é a parte do cérebro responsável pela formação de memórias e navegação espacial. Com o envelhecimento, o hipocampo normalmente encolhe cerca de 1 a 2% por ano. Portanto, esse aumento de 2% essencialmente reverteu 1 a 2 anos de envelhecimento cerebral. Olhando mais de perto, o aumento do volume cerebral ocorreu especificamente no hipocampo anterior, a porção frontal do hipocampo. Essa é a parte do cérebro que ajuda a lembrar locais e direções, como onde você colocou suas chaves
ou como encontrar caminho por um lugar novo. Mas os benefícios não pararam no volume cerebral. O estudo também mostrou que o exercício aeróbico levou a níveis mais altos de uma proteína especial chamada BDNF, fator neurotrófico derivado do cérebro. O BDNF funciona como um sinal de reparo e crescimento para as células cerebrais. Ele ajuda os neurônios a formarem novas conexões, a reparar danos e apoia a neuroplasticidade, ou seja, a capacidade do cérebro de se adaptar e se fortalecer ao longo do tempo. Quando combinamos tudo isso, melhor fluxo sanguíneo, menos inflamação e aumento do BDNF, fica claro por que o exercício aeróbico mostra benefícios muito maiores do que quase qualquer mudança nutricional isolada. Ele literalmente altera a estrutura e a química do cérebro, fornecendo o estímulo necessário para que ele se reconstrua e se fortaleça. No estudo, foi usada a esteira, mas qualquer forma de exercício aeróbico moderado servirá desde que você mantenha a frequência cardíaca entre 60 e 75% do máximo. Pode ser ciclismo, elíptico, remo ou corrida. O importante é escolher um exercício que você realmente goste para conseguir praticá-lo com consistência.